Obrigado. Vou apresentar agora e deixar com vocês a Larissa Escobar. Ela é diretora de cibersegurança da PwC e vai apresentar hoje o conteúdo da noite. Larissa, muito obrigado. Então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Assim que vocês estiverem vendo a minha tela, vocês podem me avisar, por gentileza? Estamos vendo, Larissa. Tá certinho. Então tá bom. Então, muito obrigada. Então, eu gosto sempre de começar me apresentando. Meu nome é Larissa Escobar, eu sou diretora aqui na PwC, da prática de privacidade e proteção de dados. Eu tenho 18 anos na área de cibersegurança, o que permite falar a respeito de vários temas de segurança da informação. É óbvio que o mercado de segurança, nós vamos falar sobre isso, sempre se transforma. Então, falar que você é especialista ou foca só em um tema, isso não existe. Então, nesses 18 anos de atuação, eu trabalhei nos grandes pilares sobre cibersegurança. Nos últimos 3 anos, eu estou focada em projetos de privacidade e proteção de dados, que é um segmento que tem crescido bastante, além de cuidar dos ambientes de cibersegurança de empresas de missão crítica. E qual que é o contexto das transformações que estão do nosso mercado hoje, né? Então, a transformação digital, ela é uma realidade. Ou seja, riscos, eles já fazem parte da agenda da alta administração. E nós vemos cada vez mais organizações modernizando os seus processos, e a modernização desses processos, ela acaba tornando o negócio altamente dependente de tecnologia. E aí, em muitos casos, nós também vemos empresas que têm muitos parceiros, como parceiros de data center, parceiros de logística, e administrar a segurança desses parceiros acaba sendo um grande desafio. Assim como nós temos a questão da experiência do usuário. E a tecnologia, ela acaba sendo muito importante para que você possa dar uma experiência para o usuário, o cliente, de uma maneira diferenciada, e essa diferenciação trazer benefícios ao negócio. Diante disso, nós temos uma pesquisa que a PwC globalmente conduz de maneira mundial em todos os países. Inclusive, existem empresas aqui no Brasil que participam dessa pesquisa. O lançamento da pesquisa referente ao ano de 2021, ela foi feita globalmente na última segunda-feira, que foi emenda de feriado aqui no Brasil, e a nossa expectativa aqui em novembro os números aqui para o Brasil já estejam disponíveis, aí certamente nós faremos uma outra apresentação específica e todos vocês estão convidados. Então, certamente nos próximos dias, essa informação vai estar nas mídias, mas na última pesquisa conduzida, uma informação foi bem interessante. Antes da pandemia, ameaças cibernéticas, elas estavam em 4º lugar na preocupação da alta administração, dos principais executivos. Com pós-Covid, pós-pandemia, esse tema foi para 2º lugar. E por que isso cresceu muito? Primeiro, porque o negócio teve que migrar para a tecnologia, ficou altamente dependente de tecnologia para viabilizar essa operação. Então, grandes organizações que trabalhavam parcialmente em home office, algumas nem tinham estrutura de home office, tiveram que migrar 100% para esse modelo no momento mais crítico da pandemia. E aí, algo que não era uma preocupação latente na cabeça dos executivos, que são as ameaças cibernéticas, começou a preocupar. Além disso, nós temos vários incidentes de segurança da informação sendo noticiados, e mais para frente nós vamos falar um pouquinho deles. Mas o que é importante, o CIO, há uns 2, 3 anos atrás, quando eu comecei no mercado de segurança, e eu confesso para você que, se eu falasse isso para você de 5 anos atrás,
nós não tínhamos, era uma dificuldade a área de segurança conseguir uma pauta, seja no comitê de administração, ou seja na reunião de diretoria. Hoje, a movimentação que nós vemos em nossos clientes é totalmente diferente. Nós vemos o CISO, que é o principal profissional de segurança, sendo convidado a uma pauta em algumas empresas trimestral, outras empresas semestral, para falar dos principais riscos cibernéticos e como a empresa está em segurança. Isso acaba sendo muito reforçado toda vez que na mídia aparece um ataque. Então, por exemplo, 95% dos ataques que nós vemos na mídia, eles poderiam ser evitados se alguns controles de segurança tivessem sido implementados. E hoje nós temos 5 bilhões de registros expostos na internet, 1,5 trilhão de dólares movimentados por cybercriminosos, né? O aumento crescente dos ransomwares, nós temos perdas financeiras crescentes ao longo desse período, vazamento de dados, nós temos muito caso, e nós temos o Toolkit Hacker, que é um software que permite aquele adolescente que começou agora a mexer com informática e que tem aquela curiosidade inata da idade, ele vai lá, compra um toolkit hacker de $1 e ele acaba tendo, através desse toolkit, a habilidade de explorar vulnerabilidades em empresas que têm um investimento de segurança da informação e acabam pecando em alguma das práticas. Então, por $1, ele consegue fazer essa tentativa e muitas vezes prejudicar as empresas. E uma outra coisa que é nítido, quando nós temos um vazamento de dados e quando nós temos um comunicado que eles chamam de fato relevante vindo a público, nós diretamente temos impacto no valor da empresa, porque no mínimo você acaba trazendo uma insegurança para o cliente e para o público de relacionamento e claramente para os acionistas. Eu tive a delicadeza de não trazer nenhum caso real de empresa brasileira a respeito desse tema, mas nós tivemos alguns casos, no começo no primeiro trimestre, nós tivemos uma grande empresa de distribuição de energia que teve um vazamento de dados referente a uma região de São Paulo. Nós tivemos também, no mês passado, nós tivemos uma grande empresa de varejo que acabou tendo as suas operações impactadas devido a um ataque cibernético, e nos últimos dias nós tivemos uma grande operadora de turismo. Então, o risco está chegando. Na verdade, está cada vez mais perto do nosso quintal, né? Então, isso traz uma preocupação para o executivo. Além desses casos, nós temos regulações. Então, nós temos a SOX e o PCI, elas já estão aí há muito tempo. Mas nós temos o Bacen atuando e mais preocupado em relação à questão de segurança da informação. E é claro que nós temos fora do Brasil a GDPR e a LGPD. A grande ponto falando de LGPD, e eu não vou investir muito nesse tipo de coisa, porque eu imagino que devam ter, pelo que eu estava dando uma olhada na grade de palestras, nós falamos muito sobre LGPD, mas o fato é que as multas, elas são muito relevantes em relação à LGPD. Além disso, nós temos 2 artigos dentro da LGPD que nos obrigam a ter controles de segurança. E aqui nós temos assim, quais deles? Nós temos o artigo 48, 49 e 50. E perceba que nós aqui do 48, nós falamos dos sistemas utilizados para tratamentos de dados pessoais. É a expectativa que você tenha requisitos de segurança aos padrões das boas práticas. E o artigo 50, ele é um artigo muito longo. Nesse muito longo, ele fala sobre a importância de ter regras de governança, não só de privacidade, mas ele faz menção direta à segurança da informação. E aqui, nesse tipo de capítulo, ele começa, a LGPD como um todo, ela começa a ressaltar uma preocupação sobre segurança em terceiros. E o que está acontecendo lá no seu operador? Será que você, enquanto controlador,
está investindo em controles de segurança, em controles de privacidade, e está reforçando o seu quintal, e de repente você tem um terceiro que não está com essa campanha, esse perímetro protegido. Nós, enquanto PwC, temos acesso a vários clientes. Então, nós já temos alguns casos, vários casos, inclusive, de clientes que protegem a sua infraestrutura, e quando você vai entender como está o ambiente de segurança e cibersegurança do terceiro, eles nem sabem o que é isso. E aí vem aquela preocupação: o que eu faço? Eu paro de fornecer ou eu vou ter que, de alguma forma, assumir o risco? Então, são reflexões que, dependendo da situação, traz o tema de cibersegurança e privacidade na pauta do executivo. Por isso que nós vimos aqueles dados sobre a preocupação do tema cibersegurança na cabeça do CIO. E aí, falando ainda, eu vou trazer mais dados dessa pesquisa, que é a Digital Insight, e todos os dados que eu estou colocando aqui é referente à pesquisa do ano passado, e aí nós vimos que grande parte dos respondentes, eles são CEOs, CFOs, nós estamos falando de alta administração. Somente eu tenho outros papéis dentro da área de tecnologia, por exemplo, e segurança, são 26% do nosso processo. Então, olha só que interessante. 43% dos executivos, eles afirmam que necessitam realizar campanhas específicas para executivo e colaboradores nos próximos 12 meses. Isso por quê? Nós temos notícias e clientes que nós tratamos de ataques direcionados de uma tal forma que eles forjam o e-mail de origem, mandam para a pessoa que é responsável pelo financeiro das empresas para fazer transferência de dados, e as pessoas caem. Aí, principalmente, quando isso acontece, você tem um impacto financeiro, o executivo salta os olhos referente ao tema. Além disso, é perceptível o crescimento dos ataques direcionados. E quando o principal executivo de segurança é convidado para ir para a alta administração, que o executivo tem acesso aos dados de tentativas de ataque e que foram prevenidas pelos controles existentes, ele fica assustado, porque normalmente o ataque cibernético está lá longe. Só que agora eles estão vendo que, na verdade, ele é passível de todo mundo. E algumas notícias, nós temos aqui, por exemplo, nós tivemos um mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. E, além disso, nós temos a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já está atuante. E nós temos visto o PROCON também trabalhando de uma maneira muito próxima da Autoridade Nacional. O caso de vazamento de dados e, na verdade, de impacto financeiro nas operações da empresa de varejo, por exemplo, o PROCON, eles notificaram a empresa e pediram esclarecimentos a respeito do tema. Nós temos também empresa do segmento de energia, recebe 100%, também recebe solicitações de esclarecimento. Nós temos um caso que também se tornou público de uma grande incorporadora no Brasil, que quando você faz a compra, por exemplo, de um apartamento, é muito comum ver o compartilhamento do seu dado pessoal com empresas de imóveis, com empresas com pedreiros, marceneiros, eles têm esse tipo de convênio, né? Muitas vezes não é nem a empresa, sim os corretores. E já existe um caso de condenação de uma incorporadora que pagou R$10.000 a um titular que teve seu dado vazado. É óbvio que esse caso, nós estamos falando muito mais da preocupação, não são os R$10.000, mas sim R$10.000 vezes a quantidade de clientes que tem na base de dados de qualquer um de nós que está aqui hoje assistindo essa palestra. E aí, uma outra coisa, o que nós vemos também, que
esse crescimento da ameaça cibernética, dos ataques cibernéticos, tem feito as empresas incluir cibersegurança nas iniciativas de transformação digital. Então, 94% das iniciativas de transformação digital, eles estão com o conceito de cibersegurança na concepção. Hoje em dia, você vê muito o conceito chamado privacy by default. Acho que é um termozinho que toda palestra de privacidade alguém vai falar sobre esse tema. Mas o privacy by default, ele deriva de um conceito muito mais antigo, que é o cyber security by default, ou até mesmo o security by default, porque existem controles de segurança que não necessariamente envolvem privacy, mas que também são super importantes para as organizações e podem trazer grandes prejuízos, né? Além disso, 62% das organizações está considerando a gestão de riscos de segurança da informação e privacidade desde o início do plano orçamentário. E aqui, nós vamos entender, nessa última pesquisa, que 62% das iniciativas consideraram desde o início. Aqui, em 32, após o início, 5% no final e 1% não incluiu. E essa questão do final, o que está acontecendo? As áreas de segurança da informação e privacidade, elas têm atuado junto com áreas, por exemplo, de compras, áreas jurídicas, para travar o processo, para que não sejam feitas contratações ou ferramentas ou de qualquer. Pessoal, acho que a gente teve um problema de comunicação aqui. Estamos retomando só um minuto. Larissa mandou uma mensagem que ela já está reconectando, tá? Tivemos um probleminha lá de operacional com a luz dela. Obrigado, André. Oi, vocês me escutam agora? Sim, estamos escutando. Tá bom. Eu peço desculpas que está chovendo aqui bastante em São Paulo e acabou a luz aqui de casa, mas temos o plano de contingência funcionando. Então, onde eu estava, quando eu tinha falado, antes de acabar a energia, nós vemos aqui que, de fato, grande parte das empresas, elas têm considerado segurança logo antes mesmo de você entrar em produção. É muito pequeno a quantidade de pessoas das empresas, né, que não consideram cibersegurança em seus processos. Sobre as regulamentações, uma grande preocupação 45% dos entrevistados falaram que sim, eles conhecem regulações, e 38% dos entrevistados dizem que estão aderentes à regulação, e 39% diz que estão se preparando para a regulação. E nesse caso, eu gosto sempre também de dar como exemplo a LGPD, porque algumas empresas, nós aqui, enquanto PwC, prestamos assessoria a alguns DPOs.
E eu lembro como se fosse hoje, no começo do mês, no final do mês de julho, uma grande empresa nos contratou e nós falamos, olha, nós recomendamos fazer um plano considerando que a LGPD vai entrar em produção agora em agosto. E aí, duas empresas estavam nesse cenário, uma varejista e uma do setor essencial. Aí o nosso pessoal, não, mas será? Não, está todo mundo falando que vai ser adiado. Nossa, enquanto postura de consultoria, ela é sempre muito conservadora. E aí nós viramos e falamos assim, não, vamos criar um plano emergencial. Uma semana antes da lei ser votada no Senado, isso estava numa pauta, em todos os jornais e revistas. E aí eu tive um grande acionamento desses dois clientes que nós tínhamos. Hoje tem muito mais, mas nós tínhamos 2 clientes com contrato ativo, dos principais executivos chamando e falou, tá, e se a LGPD entrar no ar, como é que nós estamos? E nós tínhamos plano emergencial para todos eles. Agora, nossa grande preocupação era o varejo. Por quê? Porque é onde você tem maior exposição. No dia que o Senado falou assim, entra-se em vigor a LGPD, essas empresas elas estavam com um plano emergencial. Confesso que elas não estavam com o estado da arte. Hoje elas estão muito melhores, mas são empresas que trabalharam em relação a isso. Só que já tem outras grandes empresas que nem estão preparadas. Então, assim, o mercado, de fato, nós encontramos de tudo. E o que é muito... nossa expectativa é que essa questão de executivos ou respondentes que falam que ter conhecimento das novas regulações tem aumentado muito dentro dos últimos 12 meses, pela quantidade de regulamentações que estão tocando nesse tema. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho, tá, e como que eu me protejo, né? Se nós estamos falando de uma realidade que é o que nós chamamos de novo normal. O novo normal é nós adaptarmos a nossa operação à realidade. Falando de ameaça cibernética, é trabalhar de uma forma diferente. Aquele conceitozinho de ter aquele equipamento chamado firewall, que fica protegendo, ter um antivírus instalado na máquina, acabou. Nós já sabemos que ele não é efetivo. Então, nós temos ainda essa primeira camada de proteção, que nós vamos trabalhar como segurança da informação como parte do negócio. Não é só a responsabilidade da TI ou, às vezes, daquela pessoa de segurança que é aquele exército de um homem só. Então, hoje, o executivo já sabe que o business dele depende de segurança da informação. E por isso que, hoje, a gestão de risco ela é integrada. Então, nós temos processo, temos treinamento, nós temos cada vez mais empresas fazendo, por exemplo, campanhas de phishing. É muito comum você ver empresas que fazem periodicamente campanhas de phishing com o seu colaborador. Mas ainda é pouco comum você ver campanhas de phishing direcionadas. Normalmente, você manda phishing para, sei lá, para 1.000 colaboradores. E aí ou seja, para 100% da sua base. Assim que a primeira pessoa da área clicar, descobrir, é campanha, já avisa todo mundo. O que nós estamos começando a ver as grandes empresas a fazer algo direcionado. Falar, tá bom, minha empresa tem 1.000 funcionários, eu vou mandar hoje para 50. Nossa, é um número pequeno, sim, exatamente para você não ter, dificultar essa questão do boca a boca. Então, você vê muito as empresas parando de pensar no operacional, naquela coisa em massa, para, de fato, analisar risco e implementar controles baseados em risco. Do mesmo jeito que eu preciso ter uma segunda linha de defesa. Que a segunda linha de defesa é uma linha que vai ficar trabalhando em gestão de controles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer identificação proativa de novas ameaças, e aí eu vou fazer o tempo inteiro questionamento em relação ao time de primeira linha. Hoje se vê muito falar do conceito dentro da empresa de Red Team e de Blue Team. O Red Team são pessoas, é um time que está muito focado em ameaça de vulnerabilidade, que ele está focado e está antenado às principais ameaças, tem um serviço de inteligência e está o tempo inteiro testando a segurança da empresa. Para que você tenha o Blue Team, que ele está o tempo inteiro implementando o melhor patch, implementando o melhor firewall, implementando o melhor IDS, implementando melhor tecnologia, para quê? As empresas estão identificando que,
por que não ter um time focado ao tempo inteiro e estar testando a segurança dessas empresas do que esperar o atacante ter essa funcionalidade? Então, esse conceito de você ter Red Team e Blue Team está cada vez crescendo mais dentro das organizações. Além disso, nós temos ainda o papel da auditoria interna. Por quê? Porque é uma área, enquanto o conceito de Red Team e Blue Team, normalmente eles estão dentro da mesma área, são equipes que têm objetivos diferentes, a auditoria interna, ela está em outra área, e ela tem o objetivo de uma visão independente, fora das responsabilidades, de fazer uma avaliação sobre como estão os controles de segurança da empresa. Quando eu falo sobre uma avaliação externa, independente, aí eu estou testando todo esse ecossistema de Red Team e Blue Team. Eu estou virando e falando assim, será que a primeira linha de defesa está trabalhando certinho? A segunda está ajudando a linha de defesa, a primeira de fato, e a pessoa da auditoria interna está identificando riscos? Aí você tem uma empresa para fazer esse Quality Assurance. E o Quality Assurance pode ser uma empresa externa, por exemplo, que simule uma análise de vulnerabilidade, ou uma empresa externa que faça avaliação dos controles, asseguração de processos que estão implementados, avaliando a aderência, por exemplo, a um processo de patch. Isso poderia ser. Por quê? O que mais nós vemos hoje são ataques do tipo de ransomware. Inclusive, os últimos que nós tivemos notícia foram ataques do tipo ransomware. Então, o que ele é? Ele é um código que, de alguma forma, cai dentro de uma empresa. Normalmente, eu diria para você que 90% a 95% das vezes é através de um e-mail phishing. Você infecta um equipamento, um conjunto de equipamentos, e ele começa, como estão todos dentro de uma mesma empresa, ele tem a capacidade de mover daqui para o do lado, para o equipamento do lado, para o equipamento do lado, e ele sai encriptando. Então, num curto espaço de tempo, você tem toda a sua rede impactada. Por quê? Porque tem uma pessoa que preparou esse software para isso, teve alguém que foi lá e clicou no link de maneira despercebida, aí aquela máquina que está infectada, ela pode baixar o vírus na máquina dela e sair fazendo movimentação lateral. Eu não sei, eu espero que poucos de vocês tenham tido a oportunidade de trabalhar dentro de um ataque cibernético, trabalhar com ataque cibernético de fato, mas eu já vi grandes empresas, que tiveram ataques do tipo ransomware, que mobilizaram consultorias externas por 2, 3, 5 dias, e do nada, uma estratégia de recuperação mal desenhada fez o parque encriptar todo novamente. Então, quando você trabalha sobre resposta a incidentes, de fato, nós precisamos ter estratégias bem desenhadas e nós precisamos conhecer as nossas fragilidades. Uma outra coisa que é importante conhecer durante esse processo de avaliação de risco é a quem interessa atacar minha organização. Será que eu tenho esses script kits, que são esses ataques assim, não necessariamente direcionados, ou será que pelo segmento de negócio da minha empresa eu tenho alguns hack ativistas? Por quê? Porque ele me ataca, e como ele sabe que eu sou um serviço muito importante para a sociedade, ele sabe que vai ter uma grande notícia, e eles querem o quê? Eles querem notícia. Crime organizado, do mesmo jeito, tem algumas empresas que elas estão diretamente associadas que têm grandes valores financeiros. Então, você tem crime organizado. Terrorismo, sim, aqui no Brasil não é tão comum, mas acaba sendo, a PwC, ela tem um network global. Então, nós temos que trazer esse tipo de ameaça. E colaboradores internos. Tem um caso de um grande varejista aqui no Brasil, não é desse ano, foi acho que uns 2 anos atrás, foi em 2019, que ele teve um vazamento de dados enorme, foi para a mídia, o Ministério Público condenou eles a pagarem um valor muito grande, é uma empresa de e-commerce, e ligar para os clientes para falar quais que tiveram dados vazados. E sabe qual foi o vetor? Foi um funcionário
que tinha acesso à infraestrutura e os dados pessoais. Ele estava nervoso, bravo com um chefe novo. Ele virou e falou assim, eu vou mostrar, eu vou derrubar esse cara. Ele foi, copiou a base de dados para o micro dele e subiu numa dark web. Simples assim, porque o funcionário que para executar as atividades dele tinha que ter acesso à base de dados de clientes, ele pegou e falou assim, eu vou derrubar esse cara. Derrubou de fato, mas assim, o estrago que fez para a organização foi muito grande. É por isso que hoje nós precisamos de mais de uma tecnologia e mais de um processo para poder fazer quando nós estamos falando de ameaça avançada, como que nós vamos nos organizar para nos proteger contra isso? Nós precisamos orquestrar todas as camadas de defesa para que elas trabalhem de forma correlata. Eu tenho que ter um time que está entendendo as ameaças cibernéticas. Será que tem algum atacante que está direcionado ao meu segmento? Varejo, nós sabemos que está acontecendo bastante ultimamente. Mas será que tem algum outro segmento que está sendo visado? Eu não posso depender de uma pessoa o tempo inteiro identificar a vulnerabilidade, ir lá instalar, ir lá configurar. Eu tenho que ter tecnologias que elas possam autoaprender, que é o conceito de machine learning. Ele estuda o comportamento da minha rede através da correlação dos eventos, e ela fala, opa, tem alguma coisa estranha aqui na tua rede. Ele vai, alarma e, dependendo do caso, toma ação. E o que é importante que nós estamos percebendo é que a presença global, entender o que está com as ameaças e os ataques que estão acontecendo globalmente, nos permite, por exemplo, saber que na semana passada uma grande empresa varejista de outro país teve uma vulnerabilidade por exemplo, de sistema operacional explorada, teve uma paralisação das suas operações. Opa, será que eu aqui no Brasil estou vulnerável a isso? Então percebe que ter um olhar global traz benefícios para o local. E é por isso que nós falamos assim, o futuro. O que são as linhas de defesa? Como eu defendo a minha empresa contra os ataques? Nós vamos minimizar o risco deles acontecerem e, se por um momento eles acontecerem, eu tenho que estar pronta a identificar e a responder. Porque, sim, eu posso ter um delay, posso estar tendo um ataque agora e nem saber. Então, essa visão integrada de negócio, eu fazer uma analítica de dados das ferramentas de segurança, privacidade, tecnologias, entender o regulatório, entender as ameaças para o meu setor, caso aconteça alguma coisa, eu estar preparada para saber de onde veio e qual a abrangência, que é a parte de forense, impactos jurídicos e saber ter um plano de crise efetivo, caso aconteça alguma coisa. E aí, assim, o que o mercado tem feito, né, em relação à segurança, linhas de defesa e tudo certinho? Primeiro ponto, você vê uma estratégia de transformação. Então, nós temos a segurança da informação falando a linguagem do negócio. E é muito interessante porque há uns 5 anos atrás, o profissional de segurança, ele era conhecido por falar não. É o cara que fala não. Hoje, nós temos como segurança, é aquele cara que vai me perguntar para poder fazer as adaptações necessárias. Então, isso foi uma transformação muito relevante do mercado de segurança. O gestor de segurança, ele está cada vez mais dentro do negócio. E aí, o que nós estamos falando? Que, além disso, nós tivemos governança de segurança como uma prática, indicador, preocupada por tentar fazer monitoramento preventivo, e do mesmo jeito que privacidade, porque, sim, não tem como... eu mostrei de maneira muito clara que a LGPD, ela nos exige, por exemplo, a existência de controles de cibersegurança. Então, sabendo que eu tenho uma coisa compartilhada lá, uma exigência, eu não tenho como não implementar. Então, você vê que está tudo correlato. E aí nós temos várias coisas que são bem comuns. Aí eu deixei para falar essa implementação da operação, serviços compartilhados, gestão de incidentes, para falar tudo junto, por quê? Se eu tenho um ataque cibernético, eu preciso saber responder. Eu preciso ter um plano, porque senão fica todo mundo batendo cabeça e o tempo de recuperação fica maior. Primeiro ponto.
Segundo ponto, eu tenho desafios internos de manter time de cibersegurança, porque hoje em dia o mercado está aquecido. A quantidade de propostas que o nosso time recebe, ela é muito grande. E todos que estão aqui sabem o quão o mercado de cibersegurança está aquecido. Cada vez que nós temos um vazamento de dados, um fato relevante referente à cibersegurança sendo publicado, o passo desse profissional sobe mais. E novas vagas são criadas. Então, tenha certeza que o seu profissional está sendo assediado. Com isso, o crescimento de terceirização da operação da segurança tem crescido cada vez mais. Então, essa visão de serviços compartilhados, né, serviço gerenciado, a parte de S3, que você tem um centro de comando e controle externo, tem crescido muito nas organizações. Esse é um segmento que a PwC tem observado o mercado e tem investido muito. E, do mesmo jeito, implementação e a operação. Existem tecnologias de ponta, que não é nem foco do meu negócio eu manter treinado. Para que eu vou ter um profissional treinado, com certificação bem profunda, para poder mexer em uma tecnologia única? Ele não vai ficar 8x5 mexendo, não vai ter atividade dele 8x5 mexendo nessa tecnologia, ele tem que monitorar. Ele vai atuar quando eu tiver, de fato, um problema, um incidente, uma ação de correção. Então, é muito mais fácil trazer um especialista externo que passou horas treinando, horas de treinamento. Por quê? Porque, como ele tem esse serviço, ele faz esse serviço para vários clientes. Então, para uma consultoria, acaba sendo mais fácil fazer um investimento na especialização de alguém. Então, você vê muito crescendo esse tipo de ação, de trazer especialistas, ele vem, implementa, avalia, passa o controle, e aí você opta. Se você tiver um time interno, implementa, mas também tem a parte de serviços gerenciados crescendo cada vez mais. Isso é o que o mercado está fazendo. E aí, agora, eu queria abrir para perguntas. Aqui tem, meu nome é Larissa Escobar, vocês podem me encontrar no LinkedIn como Larissa Escobar. E aí eu queria só que todos aí pudessem dar uma olhada, colocar as perguntas no chat, porque o time vai nos ajudar a respondê-las. Eu vou parar aqui a apresentação, aí eu consigo ver todos vocês. Muito obrigada, pessoal. Flávio, você quer fazer perguntas, aguardar as pessoas? Sim, vamos aguardar o pessoal primeiro, né? Fazer alguma coisa aqui pelo chat. Aí eu lendo aqui, eu já te retransmito, ou para o André também, como vocês preferirem, tá? Pessoal, fique à vontade. Muito Larissa, obrigada. eu posso fazer uma pergunta? Claro, André. Aproveitando aí o tema, explica um pouco para nós com relação ao próprio NIST, né, que é esse framework nosso com relação à governança e aplicabilidade dele, né, como que tem sido a aderência dele nas principais empresas. Tá bom, perfeito. Muito obrigada, André. O NIST, ele é uma referência no mercado, e nós temos o NIST CSF, ele acaba sendo uma referência para as grandes empresas. Por quê? Porque a implementação dele como um todo, você tem uma infraestrutura, processos que vão garantir você na preparação, na identificação de uma ameaça, no saber recuperar e saber responder. Então, todo o seu ciclo de gestão da segurança da informação, ele acaba sendo coberto pelo NIST. Então, é muito comum você vê as empresas pedirem ajuda externa para poder avaliar o seu grau de aderência em relação ao NIST. Além do NIST, ele tem também dois grandes nichos que estão sendo também ultimamente explorados pelas empresas. O primeiro, para o setor de missão crítica, você tem o NIST ICS, que ele entende que o setor de missão crítica, a parte das empresas de energia, as fábricas, elas têm equipamento, ambientes de escada, ambiente que, se você parar, por exemplo, a operação de uma grande fábrica, você tem um prejuízo por minuto. Então, essas grandes operações, elas requerem processos de privacidade e de segurança da informação personalizados, que garantam a segurança desses ambientes, porém privilegiem a disponibilidade.
Então, existe um nicho específico para esse time, que não tem aquela TI tradicional, eles sabem da particularidade desses ambientes, e tem um nicho que está cada vez crescendo mais, que é o nicho de privacidade, que você consegue medir a aderência de uma empresa em relação às melhores práticas de privacidade aderente ao NIST. Mas muito obrigada pela pergunta, André, mas basicamente o NIST ele é um framework bem completo que permite, se toda uma empresa seguir ele de ponta a ponta, você consegue implementar um modelo de segurança da informação muito robusto, né? Obrigado, Larissa. Muito bom. Obrigada. O Flávio, não sei se tem perguntas no chat. Tenho sim, Larissa. Vamos O lá. Alex, ele relata que é estudante de Data Science e quer fazer especialização em Cybersecurity. Você o aconselha algum caminho para trilhar essa carreira? Então, primeiro ponto, o profissional de cibersegurança, ele tem que ser um profissional que gosta muito de estudar. Grande parte eu entrevisto muitos candidatos para virem trabalhar no nosso time, e eu sempre falo assim, o perfil do profissional de cibersegurança é aquele curioso, aquele fuçador, aquela pessoa que acorda de manhã, está querendo ver o que aconteceu no mercado, quais são as principais vulnerabilidades, então é aquela pessoa que quer saber o que está acontecendo, esse é o primeiro ponto. Segundo, estudo, existe muita documentação, muito documento público, seja através do próprio NIST. O NIST você consegue baixar documentos de forma gratuita, você tem as próprias ISO, que também nos dão todo um processo de segurança, mas também você tem muitas, como OWASP, eu quero trabalhar com segurança e desenvolvimento, como é que eu me especializo? Estudo OWASP. Existem algumas certificações também que elas são bem importantes, então tem algumas que são tradicionais, por exemplo, o CISP, ele acaba sendo a certificação de segurança da informação mais robusta, e ela é muito reconhecida hoje, nós temos várias do ISACA, então se eu pudesse dar um conselho para que você possa estudar, estuda NIST, estuda, começa a ver fóruns de segurança da informação, teve um ataque, mais importante mais do que ficar vendo notícia, tal coisa, saiu, vazou, entende, o que foi explorado, o que poderia ter sido feito. Todos esses grandes ataques, eles têm estudos sendo feitos por especialistas, e o especialista ele vai detalhar exatamente qual foi o vetor de ataque. Como é que o ataque começou e como é que ele foi distribuído? Tentar entender isso. E especificamente sobre ICS, né, que é a parte de missão crítica, a nossa recomendação é estudar o NIST ICS mesmo, porque ele, junto com a NERC-CIP, elas são os guias básicos para que você possa garantir segurança para esse ambiente de missão crítica. Então, NIST é uma grande bíblia, mas para missão crítica especificamente o ICS. A ANEEL, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ela publicou diretrizes mínimas de cibersegurança para ser seguidos para o setor elétrico. Então, indústria não tem esse tipo de particularidade. Já tem uma empresa específica que regula, mas o NIST ICS acaba sendo a Bíblia. Obrigado, Larissa. M. Batista, ele relata o seguinte: entendo que o maior problema para aplicar boas práticas de segurança de dados nas empresas são as pessoas. Muitas vezes elas buscam burlar procedimentos de segurança para facilitar suas atividades. O que é preciso para trazer todas as pessoas da empresa para o lado da segurança de dados e efetivamente criar uma cultura de segurança de dados robusta na empresa? Então, excelente pergunta, muito obrigada pela pergunta. Então, assim, tem alguns pilares que são bem importantes. O primeiro é trazer a parte de conscientização e transparência. Então, por exemplo, temos um ataque que saiu na mídia agora, acho que vale a pena você posicionar a sua empresa, se for do mesmo segmento, a respeito do tema, falar que seu time está envolvido e, tempos depois, se possível, falar como aconteceu o processo. Por quê? Porque as pessoas elas acabam vendo que, se for, por exemplo, por um phishing, nossa, por causa de uma mensagem de e-mail aconteceu tudo isso, aconteceu. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto,
Existem algumas empresas que têm uma cultura mais robusta. Toda vez que você tem um incidente de cibersegurança, por mais que tenha impactado uma ou duas, que seja um incidente crítico, ele faz uma parada de cibersegurança para falar assim, olha, aconteceu tal coisa com com um colaborador da empresa que explorou tal vulnerabilidade, nossos processos detectaram e foi através de um e-mail. Precisamos reforçar com vocês. Então, esse é um segundo ponto. E terceiro, por mais que você trabalhe na conscientização preventiva, que acaba sendo uma boa ferramenta, faça treinamento de phishing para você aculturar essas pessoas, você tem que partir do princípio que ela vai clicar num link, que ela pode roubar. Então, a sua estrutura interna, ela tem que ser resiliente, ela tem que estar preparada para te deixar confortável em relação a um colaborador interno. Se ele quiser fazer o vazamento de dados, se essa empresa tivesse, essa grande empresa do varejo que eu comentei, tivesse uma solução, por exemplo, de DLP, ia verificar que tem uma pessoa fazendo uma cópia de toda a base de clientes para um computador. Para quê? Entendeu? Então, esse é o tipo de alerta, isso é o tipo de alerta que tem que estar ligado dentro das empresas. Para que se aculturou, você fez tudo, em algum momento a pessoa de forma maliciosa ou até de forma sem saber, está causando um prejuízo para a empresa, você tem que detectar, você tem que ir lá nela. Mas aí vem o outro aspecto. Mas isso é um saco. Beleza, cabe ao profissional de segurança parar de falar não, entender o business, esse é o meu cenário, para construir controles de segurança que não impactem o negócio, ou se impactar, que seja robusto em relação a isso, para que você tenha menos exceções possíveis, e ter alertar para você o que de fato é risco. Por isso tem aquele processo de machine learning. Você está o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo, é muito difícil. Você tem empresas que são especializadas em fazer isso e tecnologias que são especializadas a aprender o comportamento e te avisar qualquer tipo de mudança. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Fica à vontade. Senão, a gente já está chegando no nosso tempo também, né? Vou deixar o nosso e-mail aqui também, qualquer dúvida que não pintou agora, mas apareça depois, pode encaminhar para a secretaria@ibfcampinas.com.br, que a gente busca a Larissa ou o André para nos ajudar. Em nome do IBF, né, queria parabenizar a Larissa por tamanho conhecimento aí que nos enriqueceu mais um pouco, e o André também, que nos ajudou a tê-la nesse dia, tá? André, você quer falar mais alguma coisa? Só quero agradecer novamente a presença aí da Larissa. Realmente foi uma boa apresentação, um tema muito quente no mercado. Ainda mais como foi falado aqui, né, com esse tema da pandemia, o negócio exponenciou demais com relação à parte de segurança. Então, obrigado pelo tempo, pela apresentação e nos colocamos à disposição. Eu gostaria de agradecer o IBF pelo convite, você, André, por viabilizar a minha participação. Queria deixar à disposição, todos vocês podem entrar em contato com o IBF, que eles têm contato direto comigo em caso de dúvidas, e agradecer também a participação de todos e falar que foi um prazer conversar com vocês no final do dia, hoje, e pedir desculpas mais uma vez, mas uma das coisas que a pandemia trouxe é aquela coisa de tocou o interfone, ou assim, acabou a luz, começou a chover, acabou a luz aqui, eu tive que startar minha contingência de acesso à internet, mas muito obrigada. Obrigado a você. Até mais, pessoal. Boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.